Ansiedade, compulsão alimentar. Muitas vezes colocamos a culpa na ansiedade e na compulsão alimentar. E realmente, só quem vive a ansiedade e a compulsão alimentar sabe que é muito mais do que força de vontade. É difícil demais viver uma vida com compulsão alimentar e ansiedade, porque por mais que você saiba que precisa, por mais que você saiba o que precisa comer, o que precisa ser feito, de repente você já comeu, de repente você já se perdeu ali no meio do caminho, né? E às vezes isso dá uma sensação de frustração, uma sensação de que você não é capaz de conseguir seguir, uma sensação tão ruim de tristeza. E o sobrepeso e a obesidade, eles acompanham um sentimento de tristeza, de, às vezes, até depressão. Por quê? Porque a pessoa sabe que precisa emagrecer, sabe o que precisa comer, mas a compulsão alimentar, ela invade de tal forma que ela não sabe o que fazer. Só quem vive isso entende. Como tratar? A pessoa que vive com compulsão alimentar, ela sempre começa uma dieta e para no meio do caminho. O parar no meio do caminho, ele é muito perigoso e muito frustrante. Perigoso por quê? Porque sempre você vai recuperar o peso perdido e vai ganhar mais peso. O seu corpo nunca sabe em que estágio você está. Se você está no estágio de restrição alimentar, ou se você está num estágio de compulsão, que você está comendo muito. Então, a pessoa ela vai de dois polos totalmente extremos. Um da restrição, onde ela passa fome, faz jejuns extremos, corta o carboidrato, para de comer, fica antissocial. E o outro extremo, que é a compulsão, o comer sem pensar, o comer sem raciocínio, o engolir os alimentos, o comer escondido, o comer à noite, tudo isso gera compulsão alimentar. Às vezes, quando nós conversamos com uma pessoa que tem a compulsão alimentar, ela nos fala, parece que eu não estou comendo nada, eu não sei por que estou engordando. Muitas vezes ela come até mesmo escondido dela mesma. Vocês acreditam? É um comportamento impregnado na essência da pessoa que ela come até mesmo sem pensar. Nutri, mas se eu tenho esse comportamento, como mudar esse jogo? O ponto mais importante para cuidar da ansiedade, da compulsão alimentar no emagrecimento é parar de restringir, parar de fazer restrições alimentares. Por quê? A pessoa que tem o comportamento compulsivo, a compulsão alimentar, na mente dela existe um bloqueio. E esse bloqueio está ligado com eu só consigo emagrecer se eu parar de comer. E, na verdade, ela não para pensar que é isso que está fazendo com que ela fique cada vez mais compulsiva. Por quê? Esse parar de comer, todas as vezes que nós optamos, olha, preciso emagrecer, olhei no espelho, preciso emagrecer. Vou na internet e pego uma dieta que eu vi lá do blogueiro. Ou então eu pego uma dieta da moda. Ou então eu simplesmente tiro o pão, tiro o macarrão, tiro o arroz, começo a passar fome ou fazer jejuns, né? Sem nenhuma estratégia. O que acontece com o meu corpo? Ele baixa a minha taxa metabólica basal. O objetivo de incluirmos alimentos na nossa vida é para nutrir o nosso corpo, os nossos sistemas, e com isso, um corpo bem nutrido, ele não acumula gordura. Ele usa o alimento que você ingere para gerar energia. Então, quando nós pensamos no emagrecimento hormonal e no controle de ansiedade e compulsão alimentar, nós temos que pensar o que acontece dentro do nosso corpo. O alimento, ele é o combustível para as nossas engrenagens metabólicas funcionarem. Então, se eu estou andando, conversando, se eu estou aqui falando com você, se você está trabalhando, raciocinando, se você está viva, é porque as suas engrenagens metabólicas estão funcionando. E é porque você colocou dentro desse corpo combustível certo. Os combustíveis para a nossa máquina funcionar são carboidratos, proteínas, gorduras, que são os macronutrientes. E a gente tem os micronutrientes também, que são as vitaminas e os minerais. Os carboidratos, nós encontramos
nas raízes, nos alimentos que nascem embaixo da terra, e também nós encontramos ali, então, no trigo, na beterraba tem muito carboidrato, na mandioca tem muito carboidrato, a batata, a abóbora tem muito carboidrato também, o arroz tem mais carboidrato. Já as proteínas, então, os carboidratos, eles são os alimentos energéticos, os que dão energia. Nós encontramos nas raízes e também nos alimentos, que também você encontra no arroz, nas farinhas, mas tudo de origem tanto de tubérculo como de cereais também, tá? Os carboidratos. Agora, as proteínas são os alimentos construtores. É como se fossem os tijolinhos da nossa casa, os que os constroem. As proteínas, elas são formadas pelos aminoácidos. Um grupo de aminoácidos é uma proteína. Aonde nós encontramos as proteínas? Nós encontramos nos ovos, nos queijos, nas carnes, em todos os tipos. E as gorduras? As gorduras, elas são encontradas de origem animal e de origem vegetal também. De origem vegetal, no abacate, no azeite de oliva, nas sementes também, nas castanhas, nas oleaginosas, e de origem animal, a gordura do porco, do boi, do frango também são fontes energéticas, fontes de gordura. A gordura é um macronutriente energético, tem mais calorias, mas ela tem função muito importante na nossa conexão com os nossos hormônios. Por exemplo, a vitamina D, que também é um hormônio, né, porque ela é muito importante, ela precisa de gordura para ser absorvida. A testosterona, um outro hormônio que precisa de gordura. O nosso cérebro, se não tivermos gordura no nosso cérebro, ele não funciona. O nosso cérebro, ele tem uma composição de gordura. Os nossos carboidratos, né, muitas vezes você pega e tira o carboidrato da dieta. O carboidrato é a fonte que te dá energia para você falar, conversar, raciocinar. Se você tira o carboidrato, você fica sem energia. As proteínas é os que formam a massa muscular, né? É o que ajuda na saciedade também. Se você não tem proteína, você não tem essa base estrutural, você fica flácida, você tem fome o tempo todo. E já as vitaminas e os minerais é o que constrói ali a nossa pele bonita, o nosso cabelo bonito, as nossas unhas fortes. Então, todo esse conjunto metabólico, para ele funcionar, para eu estar aqui, olha, eu tenho um cabelo forte, né? Tô com um cabelo forte, tenho as unhas fortes, tô com uma pele boa, não tenho gordura acumulada. É por quê? É porque eu não restringi o meu corpo de nenhum macronutriente importante e de nenhuma vitamina e mineral que eu preciso para que esse conjunto funcione. O nosso metabolismo, ele é assim, incrível. E cada partezinha dele depende do que eu coloco dentro do meu organismo. O nosso alimento é o combustível da nossa máquina. E aí, se você começou a engordar, pode ter certeza que você não engordou porque comeu muito desses componentes que eu falei aqui. Pode ter certeza absoluta. Eu nunca vi ninguém contar que engordou de tanto comer banana, de tanto comer arroz, feijão, batata, mandioca, batata doce, ovos, queijos, carnes, gordura do abacate, do azeite. Por quê? Estes alimentos são fontes, bases para nutrir o nosso organismo. As pessoas, elas ganham peso não por estes alimentos, mas sim por alimentos ultraprocessados. Eu já ouvi falar que as pessoas engordam quando eu escuto, né? Olha, por que você engordou? Para pensar hoje, se você tem 10 quilos a mais ou 20 quilos a mais, me conta o que você comeu que você acha que causou esse sobrepeso e obesidade. Qual o alimento ou qual tipo de alimento que você acha que você consumiu muito que te levou a esse sobrepeso e obesidade? Eu duvido que seja um desses alimentos que eu te falei aqui. Porque estes alimentos, quando consumidos, eles geram saciedade, eles abastecem o nosso combustível e as nossas engrenagens. E eles não levam à obesidade. Quando nós estamos com ansiedade e compulsão alimentar, não está sobrando, está faltando. Você está comendo pouco do que precisa. E aí, quando você come pouco do que precisa, te leva a consumir em excesso
Os ultraprocessados. Todos estes alimentos ultraprocessados, por exemplo, um refrigerante, uma pizza, um lanche, eles não são alimentos saudáveis, mas eles também não são venenos. É isso mesmo. Eles não são saudáveis, mas eles não são venenos. Então, quer dizer que na minha rotina é melhor que eu não consuma. Mas na minha exceção, não tem problema eu consumir. Porque nós somos feitos do que nós fazemos na regra e não na exceção.